agente de terceiro não usuário do serviço público, pessoa que não estava utilizando, no caso, o ônibus e estava em uma bicicleta do lado de fora e que acabou sendo vítima deste ônibus em questão. Destaque da quinta-feira, dia 27 de agosto de 2009. Petição 3898, relator ministro Gilmar Mendes. Ministério Público Federal versus Antônio Palocci Filho, Jorge Eduardo Levi Matoso e Marcelo Amorim Neto. A denúncia foi apresentada para apuração da suposta prática de quebra de sigilo bancário de Francenildo dos Santos Costa, fora dos procedimentos e hipóteses autorizadas em lei, bem como a divulgação de forma indevida aos meios de comunicação desses dados bancários. O caso começa na chamada CPI dos bingos do Congresso Nacional. Francenildo dos Santos Costa era testemunha naquela CPI e prestou depoimento em 16 de março de 2006. Na ocasião, ele afirmou que o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, fez várias visitas a uma mansão alugada por ex-assessores da Prefeitura de Ribeirão Preto, no Lago Sul, aqui em Brasília, local supostamente usado, segundo o caseiro, para fazer lobby. Um caso rumoroso na época. O atualmente deputado e ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, foi acusado de ter dado ordem para que o sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa fosse quebrado, no sentido de, segundo a acusação, comprometer a credibilidade da testemunha. O deputado negou. Em fevereiro de 2008, então, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou o ex-ministro pela quebra do sigilo. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, foi acusado de ter entregue a Antônio Palocci o sigilo bancário de Francenildo. Já o jornalista Marcelo Neto, assessor de imprensa do Ministério da Fazenda à época, teria passado a informação sigilosa à imprensa. Lídia, a quebra de sigilo pura e simples, ela não é crime, até porque são autoridades que têm acesso a esses dados. A utilização destes dados em vazamento para a imprensa, com este suposto objetivo de comprometer a credibilidade da testemunha, é que seria o objeto em questão. Isso, na verdade, até o ministro Gilmar Mendes, ele fala muito sobre essa questão da existência ou não do delito, e ele informa no seu relatório que o ministro Palocci, ele não seria, pelo cargo que ele ocupa, uma pessoa que tenha a prerrogativa de receber informações de quebra de sigilo bancário. Mas o presidente da Caixa Econômica Federal, ele teria o acesso, e é um acesso legítimo a esses dados, já que ele atua como presidente daquela instituição e que poderia, então, ter esses dados. O que não poderia, então, no modo como você falou, e realmente está correto, é transmitir essas informações de uma maneira incorreta, ou seja, o repasse da informação quebrando o sigilo de uma pessoa que não poderia ter o sigilo quebrado, até porque não houve autorização judicial para isso e passando isso, inclusive, para a mídia. Agora, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, apresentou uma questão de ordem logo no início da sessão. Trata-se aqui de um dispositivo previsto na Lei 9.099 de 1995. Como já vimos hoje, é a Lei dos Juizados Especiais. Em determinados casos, é possível fazer a suspensão do processo de forma condicionada, ou seja, uma espécie de acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado em casos de delitos sujeitos a penas menores, de forma que o processo fica suspenso. É uma medida de economia processual que permite um acordo mais fácil, com o objetivo de se eliminar as discussões, de se eliminar a lide em crimes ou contravenções consideradas de menor potencial ofensivo. Isso, é claro, mediante determinadas condições. Por isso se diz que é uma suspensão condicionada. E, nesse caso, havia a expectativa de que poderia ser aplicado. Agora, houve uma solução proposta pelo ministro Gilmar Mendes, já que houve essa questão de ordem levantada, na medida em que, considerando-se o tempo de pena previsto para este caso, o Ministério Público teria a possibilidade de fazer esta proposição dessa suspensão com base em artigo da Lei 9.099. Vamos ver trecho do pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, logo após citar o artigo da Lei 9.099 e fazer considerações sobre a aplicação neste caso. E dali vamos direto a outro trecho, onde o ministro faz uma proposta para solucionar a questão especificamente da aplicação da 9.099 no caso deste processo. A questão se coloca de grande relevância indicativa da insuficiência do critério literal para o deslinde da questão reside em saber se estaria o denunciado obrigado a se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado pelo Ministério Público, aceitando-a ou não, antes mesmo de ver analisados argumentos de inépcia da denúncia que embasa o acordo
ou flagrante falta de justa causa para ação penal. Essa insuficiência interpretativa também foi detectada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que afirma: lendo-se atentamente o disposto no artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099, chega-se à inequívoca conclusão de que o recebimento da denúncia é pressuposto da suspensão condicional do processo. O juiz, desde o texto legal, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo. Pela ordem legal, primeiro marca-se a audiência de conciliação, ouve-se o acusado, celebra-se a transação, para depois o juiz examinar a viabilidade da denúncia. Com a devida vênia, o juízo de admissibilidade da denúncia exigido pela lei deve anteceder a designação de audiência de conciliação. É o que ele diz no livro Suspensão Condicional do Processo Penal, São Paulo, 1995, página 177. Estou propondo a presente questão de ordem para que o plenário passe ao exame da denúncia e, caso decida pelo recebimento, seja aberta à vista das partes pela relatoria para manifestação quanto à proposta de suspensão condicional do processo. Lídia, o que estava em jogo exatamente nessa questão de ordem e como é que ela ficou definida depois da manifestação de todos os ministros debatendo na primeira parte da sessão esta proposta que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes? O que era a questão e como ela ficou solucionada? A questão era saber se os indiciados eles têm direito de se manifestar sobre essa proposta do Ministério Público de suspender o processo antes do recebimento da denúncia ou se tem que esperar primeiro os ministros receberem a denúncia para depois eles se manifestarem sobre a proposta que já havia sido feita pelo Procurador-Geral da República no momento em que ofereceu essa denúncia. A solução trazida pelo ministro Gilmar Mendes foi, primeiro, que os ministros se manifestassem sobre a denúncia, se recebem ou não a denúncia. E depois os indiciados teriam a manifestação, no caso, como já se tornaram réus no processo, de se manifestar sobre a suspensão condicional do processo. Os ministros fizeram esse debate e, no final, ficou realmente de acordo com aquela proposta que havia sido feita pelo ministro Gilmar Mendes, de primeiro receber e, se receber, aí sim os réus passariam a se manifestar se aceitariam ou não a proposta de suspender o processo feita pelo Ministério Público. Definidas as regras, então, portanto, passou-se na sequência para o julgamento propriamente dito desta petição que tratava da denúncia apresentada contra o ex-ministro Antônio Palocci e outros. No próximo bloco, superada, portanto, a questão de ordem, prosseguiu o julgamento sobre a aceitação da denúncia contra o deputado federal Antônio Palocci no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o que você vai ver. Voltamos com síntese o julgamento da denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci no caso da quebra de sigilo do caseiro Francenildo da Costa, testemunha na CPI dos bingos. Bom, como vimos no bloco anterior, foi apresentada uma questão de ordem, ela foi superada. Na sequência, na primeira parte da sessão plenária, começou a apresentação das chamadas sustentações orais. No caso, na primeira parte da sessão, houve a manifestação do Ministério Público, do Procurador-Geral da República. Houve um intervalo, depois a sustentação oral dos advogados, dos acusados, e aí o voto propriamente dito do relator. Lídia, foi um voto longo e detalhado, né, com relação à discussão sobre a admissibilidade ou não dessa denúncia contra os 3 acusados. Como é que nós podemos resumir o voto do relator em relação, já indo para a conclusão do ministro Gilmar Mendes, sobre se essas denúncias deveriam ou não ser aceitas pelo plenário do Supremo? Bem, o ministro Gilmar Mendes fez uma análise minuciosa a respeito da justa causa para a ação penal, ou seja, se havia realmente indícios suficientes de autoria e de materialidade, e ele fez isso em relação às três pessoas envolvidas. Então, com relação ao ministro Palocci, ex-ministro Palocci, ele entendeu que não havia indícios suficientes de que ele teria determinado a quebra do sigilo e que ele não é o destinatário legal dessas informações. A quebra do sigilo normalmente ela vai para a chamada COAF, que é o órgão que é o Conselho Administrativo da própria Caixa Econômica Federal. Então, toda vez que há alguma coisa que pode presumir-se que está errada em uma determinada conta de alguém, não se deveria encaminhar a um ministro da Fazenda os dados daquela pessoa.
a esse conselho para que houvesse apuração. Isso é feito automaticamente, por exemplo, Isso. se eu tenho uma conta na Caixa Econômica e tem uma movimentação, vamos supor, mensal, sei lá, vou chutar um número qualquer, de R$5.000, e de repente eu tenho uma movimentação de